O entrevistado de hoje, Waltercides Montijo, Valtinho Contador, 58 anos, natural de Formiga, bacharel em Ciências Contábeis, contador, empresário, diretor do Caltrim Clube, da CIF-CDL, membro do CONCEP, ex-secretário municipal e ex-provedor da Santa Casa de Formiga. Bom dia, Helder Fernandes. Bom dia, Flaviano Costa, bom dia, ouvintes da Rádio 93 FM, começando mais um Direto ao Assunto. A partir de segunda-feira, esse programa estará disponível no canal do YouTube, então pode assistir todos os programas de 2018 e essa agora, a nova temporada 2019, já estará disponível lá no canal Direto ao Assunto no YouTube. Tenham todos um bom dia. Bom dia, Valtinho. Pode chamar de Valtinho? Waltercides vai ficar muito complicado. Valtinho, mas é mais comum, é mais popular. Valtinho, vamos começar lá atrás, porque você é natural de Formiga, mas cresceu em Perdões, no sul de Minas. Sim, na minha infância, meu pai é ferroviário, ex-ferroviário, hoje ele é aposentado já há algum tempo. E quando ele fazia o trabalho na rede ferroviária, na minha juventude, na minha infância, vamos dizer assim, eu sempre passava férias, de meio de ano, férias de finais de ano, na cidade natal da minha mãe, que é Perdões. Porque meu pai trabalhava na rede e ele sempre viajou a vida, quase que durante toda a jornada de vinculação com a rede ferroviária, sempre viajou e minha mãe pegava e levava a gente para Perdões e ali eu constituí minha segunda cidade, vamos dizer assim. Até porque a cidade natal da minha mãe, tem por lá meus tios, meus primos, então fiz muitos amigos lá, hoje eu tenho grandes amigos lá. E foi muito bacana, uma infância muito bem vivida, vamos dizer assim. Nesse sentido, existe uma reciprocidade, que minha mãe também é de Perdões, Eu conheço a sua família, família bacana, vizinhos até da minha avó, conheço muito sua família, da sua mãe. Minha mãe conhece toda a família da sua mãe. A gente tem essa proximidade, vamos dizer, né, família? Saiu de Perdões com quantos anos, Valtinho? Na verdade, eu nunca morei em Perdões, eu sempre passava lá. Minha irmã morou em Perdões, minha irmã... Porque como nós tínhamos esse hábito de ir para Perdões, por causa da minha mãe nos levar para a cidade, e lá a gente passava as férias e tal. A minha irmã chegou a morar lá, chegou a namorar também, namorou alguns rapazes, que inclusive hoje são meus amigos, mas morar mesmo eu nunca morei. Eu sempre morei em Formiga, só nas férias que a gente passava lá, e férias de julho, dezembro, janeiro, enfim... feriados, Então, mas morar eu sempre morei, foi sempre em Formiga mesmo. Valtinho, começando direto ao assunto, dentre todas as atividades que você exerce, você é despachante, você é corretor, você é contador e mais algumas coisas. Qual foi a sua primeira profissão? Bom, a minha primeira profissão, eu comecei aos 9 anos de idade, Eu já tive que lutar pela vida, Meu pai... Na época ela não era bem remunerado, a rede ferroviária não remunerava muito bem, até por causa do cargo que ele exercia. Ele exercia um cargo de trabalhador braçal e não era meramente reconhecido com altos salários. E com isso eu comecei a trabalhar, minha infância, já aqueles trabalhos de criança mesmo, de adolescente, que na época não tinha essa lei que impedia que os adolescentes e crianças trabalhassem. A gente era quase que obrigados a trabalhar. Eu trabalhei vendendo laranja, vendendo picolé, em carrinho, vendendo doces, enfim. Eu fui comprador de garrafas, eu sempre tive esse espírito aguçado de mexer, de estar mexendo, fazendo alguma coisa. Mas eu fiz isso tudo foi por necessidade mesmo, porque meu pai nunca foi uma pessoa detentora de ganhos financeiros elevados para me proporcionar uma vida de criança saudável, assim, com abundância financeira. Aí eu tive que correr atrás mesmo, trabalhar, e eu fiz tudo isso, e eu tenho um orgulho de ter feito isso. Isso para mim é uma marca na minha vida, É um registro que eu tenho na minha memória dessa busca incessante pelo meu ganho, com muita, vamos dizer assim, com honestidade, levando o meu dinheiro para casa, vindo do meu suor, da minha dedicação. Eu achei que isso fez com que eu seja a pessoa que eu sou hoje. Sou um cara muito seguro, eu sou muito firme nos meus pensamentos, eu sou muito positivo nas minhas ações, tento ser o mais ético possível. Então isso tudo, essas qualidades eu ganhei com a vida, eu ganhei trabalhando, convivendo com pessoas,
Mas enfim, comecei a vida assim. Depois, eu trabalhei na Frangolândia, a gente mexia com abatimento de frangos, desses frangos de granja, e trabalhei em mercearia, e até chegar no escritório. Eu cheguei no escritório, eu trabalhei com a família Frade, hoje são falecidos, irmãos do Fradinho, né? Que na época eles dominavam o setor contábil na cidade Formiga. Eu trabalhei com Adilson Frade, e trabalhei com Ivo Zé de Lima, e trabalhei também com o Nelisaldo Frade, que era o monarca. Então, os três eram sós. Ali eu comecei minha vida na área contábil. Eu fui auxiliar de escritório, e foi passando o tempo, eu fui ganhando experiência, e eu comecei a focar. Falei assim, eu quero ter o meu próprio negócio. E o que me restava era ser contador, ser dono do escritório. Foi com muita galhardia que eu consegui colocar essa minha marca em escritório do Valtinho, né? E então conseguia colocar esse escritório depois de um certo tempo. Trabalhei numa empresa antes de montar meu escritório, porque eu não tinha recursos financeiros. Aí eu tive que fazer tipo uma poupança para que eu pudesse ter condições de montar meu escritório. E depois disso eu voltei, montei meu escritório e estou até hoje no mercado e mexendo com contabilidade. Na verdade, eu comecei como despachante e eu devo esse credenciamento ao Dr. Dirceu Bueno da Fonseca. Ele era ex-delegado regional, já esteve aqui no programa, da Polícia Civil, uma pessoa a qual eu tenho maior apreço, maior estima, pessoa do bem, de conduta ilibada. Então, assim, ele me credenciou despachante. Eu me lembro que eu fui para a Cadepol, na época, eu fiquei em Belo Horizonte 10 dias fazendo um curso na Polícia Civil, isso na década de 80, para que eu me tornasse um despachante credenciado. Da situação de despachante já credenciado, aí eu comecei a incorporar financeiramente, aí eu comecei a ganhar os clientes na área contábil. E hoje eu estou na situação inversa. Eu sou despachante, mas na verdade os meus funcionários que cuidam dessa área, eles é que fazem quase tudo, eu praticamente fico mais só na área contábil mesmo. Helder Fernandes. Nesse período você começou a estudar para ser o técnico contábil, a partir do momento que você estava trabalhando com os irmãos Frade na época. Sim, eu estudei no Polivalente, né? Na época falava o ginasial, 5ª, 8ª série. Depois eu fiz o primeiro ano na escola normal, eu falava o primeiro ano científico, né? E depois eu fiz o curso técnico em contabilidade, porque o bacharelado, a graduação de ciências contábeis não existia aqui em Formiga. Quem quisesse formar, graduar-se no curso de administração, ciências contábeis, teria que ir para a FACED, que é a Faculdade de Ciências Econômicas de Divinópolis. Na época existia a FACED aqui na região, mas era um custo muito alto para estudar na FACED, não era fácil, né? Então eu estudei no Colégio Antônio Vieira, o extinto Antônio Vieira, onde é hoje o prédio da Secretaria de Saúde, em frente ao Hospital São Luís. Eu me formei lá, em 1979, no curso técnico em contabilidade, já visando, era necessária a formação para que eu pudesse já assinar pelas escritas que eu teria no meu escritório, que já era um propósito meu, né, na época, de ter o meu próprio negócio, enfim, e uma profissão que eu sempre gostei, sempre amei. Então não tinha como eu não fazer o curso técnico em contabilidade. Só não fiz o curso de ciências contábeis na época porque era muito caro e não tinha como. Eu vinha fazer o curso agora, recentemente eu me graduei em 2006, eu sou da 2ª turma do Centro Universitário de Formiga, então onde eu me bacharelei no 3º grau, né? Ô, Valtinho, um assunto um pouco delicado para Formiga, não só para Formiga, mas para a região, que eu até costumo dizer que quando a gente fala desse assunto, que é a Santa Casa de Formiga, muita gente fala, mas a Santa Casa nunca acaba as dívidas, nunca tampa o buraco, algumas pessoas dizem isso, mas a gente tem que entender também que é complicado, né? Que a matemática nunca bate, né? O SUS não paga o justo
pelo serviço e acaba que as entidades e as doações ficam devendo. Você foi provedor da Santa Casa. Foi em qual período? Foi no período de 27 de agosto de 2015 até janeiro de 2016. Certo, um ano mais ou menos. Na verdade, eu fiquei lá um ano, sabe, Flaviano? Eu fui nomeado pelo Ministério Público na condição de primeiro tesoureiro da mesa, né? E depois eu me tornei o provedor da Santa Casa. É uma passagem que me deixa registros de muita experiência. Inclusive, essas controvérsias que existem no município, eu passei a ver de perto o que é realmente as Santa Casas do Brasil. Nós temos um país economicamente quebrado e que governos que nunca olharam com bons olhos as Santa Casas. Então, na verdade, o problema Santa Casa não é tão especificamente só de Formiga, ele é a nível nacional. Tendo em vista que o governo federal gasta de tributação 4,25% em média, 4% em média de tributação que vai para a saúde. Sim, então a minha passagem pela Santa Casa, quando eu e meus colegas, né, que compuseram a equipe de intervenção, nós entramos lá, foi em decorrência de uma intervenção judicial. Nós tivemos assim grandes desafios, justamente pelo fato de a Santa Casa não é um desprivilégio, né? Você chegou nessa época para colocar as contas em dia, na verdade? Na verdade, não foi para colocar as contas em dias. Na verdade, a Santa Casa sofreu uma intervenção. Sim. E o Ministério Público escolheu nomes da sociedade formiguense. Esses nomes, essas pessoas compuseram a mesa administrativa, né, da qual eu era o tesoureiro. Nós trabalhávamos de forma voluntária, não tínhamos salários, e foram pegos pessoas da sociedade, de vários segmentos da sociedade. E pegamos uma entidade hospitalar meramente em chamas, como se fosse uma aeronave em chamas, uma turbulência muito grande. Eu até quero parabenizar meus ex-colegas que trabalharam com afinco e conseguiram estabilizar, né, vamos dizer assim, conseguiu estabilizar o andamento da instituição. E criou-se na cidade de Formiga um sentimento de que a Santa Casa ia fechar, e nós muito preocupados, porque realmente não tinha dinheiro. Agora, as pessoas têm uma mania de dizer o seguinte, que lá é um saco sem fundo. Na verdade, não é isso. Saúde hoje no Brasil custa muito caro. Saúde é uma coisa que se gasta muito dinheiro. E vem muito pouco dinheiro dos governos federais, estaduais. Então, essa conta não fecha justamente por causa disso. Despesas altas, receitas baixas. Então há sempre esse déficit que as pessoas deveriam entender. Mas só vão entender passando por lá, vendo o problema de frente, analisando relatórios, enfrentando os problemas. Medicamento hoje é uma coisa muito cara. Medicamento, a mão de obra especializada, que são médicos e outras atividades fins, é tudo muito caro. Mas você acha que depois dessa intervenção até hoje deu uma normalizada dentro do possível? Foi bom ter acontecido aquela intervenção? Precisava da intervenção? Eu entendo que sim, porque a intervenção ela aconteceu por órgãos competentes, né? Sim. Órgãos legalmente reconhecidos pela sociedade formiguense. Foi o Ministério Público e os representantes do Ministério Público teve lá as suas razões para que a intervenção acontecesse. Agora, a Santa Casa, hoje, pelo que sei, caminha bem, está bem administrada. Foi um momento de instabilidade e onde eu até fui criticado. Foi, cara, você é doido. Muitas pessoas falaram para mim, você é louco encarar um desafio desse de graça, sem receber, né? No primeiro instante que eu passei, eu não recebia, a gente era todos voluntários. Quando eu voltei como provedor, é que o juiz de direito, na época presidente do processo, me designou um salário, porque eu tinha minha empresa contábil, e eu
deixei de estar na minha empresa para estar fazendo frente da Santa Casa. Então, o que acontece? Muitas das vezes eu cheguei até a ser, como diz, criticado por ganhar dinheiro, por receber salários. E eu até aproveito o ensejo para deixar claro, eu recebi salário porque eu sou um profissional, eu vendi os meus conhecimentos profissionais e eu abri mão de ganhar dinheiro na minha empresa para tomar conta de uma instituição que assiste não só Formiga, mas também a micro-região, Pains, Arcos, Córrego Fundo, Pimenta, Lagoa da Prata, muita gente. Até mesmo que não suporta Divinópolis vem para cá, né? Que é escoamento de Divinópolis. Exatamente. Então, foi o próprio juiz que instituiu esse salário para que eu ganhasse. Não tenho nenhum receio de dizer isso. Recebi de forma honesta, muito digna, legal. Tinha previsão legal para isso, até porque foi o presidente do processo que arbitrou esse salário para mim. Eu não tenho nenhuma peso na consciência, porque lá eu apenas trabalhei. Trabalhei e coloquei em prática para que a instituição chegasse num ponto de equilíbrio, de continuidade aos serviços hospitalares. Graças a Deus. Né? Chegou hoje, está bem. Valtinho, Caltrim Clube de Formiga. Você ingressou no Conselho Deliberativo em 2012 até 2013. De 2014 até hoje, você é diretor do Caltrim, passando por várias gestões. Nós vamos entrar num assunto um pouco delicado daqui a pouco, mas fala um pouquinho do Caltrim Clube, que eu sei que é uma paixão pessoal. Né? O Valtinho hoje está sendo só assunto delicado. É só assunto delicado. Santa Casa, porque daqui a pouquinho eu vou falar da Lagoa. Bom, o Caltrim Clube, eu falo dele com muito carinho, porque eu fui acolhido lá, né, quando eu ingressei. Por que eu virei sócio do Caltrim? Eu não era sócio do Caltrim até 10 anos atrás. Meus filhos hoje estudam numa instituição educandária, onde eles convivem com muitos garotos que os pais já eram sócios do Caltrim. Aí, quando o meu garoto maior, o mais velho, chama o Gustavo, começou a crescer, ele virou para mim e disse assim: papai, por que eu não vou jogar bola no Caltrim? E ele ainda criancinha. Aí eu falei para ele: porque nós não somos sócios, meu filho. Aí abriu essa luz aí de tornar sócio. O garotinho já estava cobrando, né? Porque os coleguinhas iam. E logo quando eu cheguei, que eu me tornei sócio, e eu já fui convidado para fazer parte do Conselho Deliberativo. Na época, o presidente do Caltrim era o conceituado Dr. Carlos Lamounier, Carlinhos Lamounier, né? Então ele me convidou, eu fiz parte do conselho por 2 anos. E quando o Ricardo Silva assumiu a diretoria, o Ricardo me convidou para compor o quadro da diretoria. E lá estou até hoje. Diga-se de passagem, o que a gente sabe que todos amam muito o Caltrim. É um clube que é considerado como a segunda casa de quem é sócio. É um clube que foi criado já está hoje, vai fazer 86 anos, né? É um clube já foi criado por formiguense, 4 formiguenses com muito carinho. E o pessoal que frequenta o Caltrim desde a criação até o presente momento adora aquele espaço, porque é um espaço tão vivo, né? Desses 80 e poucos anos. Adoro aquele espaço, que é um clube muito bem cuidado, principalmente por nós diretores. Trabalhamos com muita transparência, austeridade. O Vicente hoje, o Dr. Vicente é o nosso presidente, tem um amor muito grande por aqui lá, assim como todos os diretores. Mas eu gosto muito de fazer parte da diretoria, porque a gente olha aqui lá com muito carinho. Valtinho, voltando ao assunto delicado, como eu disse antes, deixa eu falar aqui que o Zé Thier mandou um abraço pra você. Outro pra ele. Mandou te perguntar se você engraxou sapato nos bares, restaurantes. Meu grande amigo. Engraxei sapato, sim. E você jogou pedra no trem? Não, respondendo ao Zé Thier, eu engraxei sapato, sim, ali naquela pontezinha ali da rua Ides Edson Rezende, né? Antes de virar para ir pro colégio ali, o antigo Gótio. Eu trabalhei ali muito tempo como engraxate, né? Isso era pertinente dos meninos da época, né? Agora, não joguei malha,
e nem dancei balé, que o Zé Thier fez tudo isso lá em Campos Altos, né? Ele era dançarino de balé. Jogar malha é uma coisa de 1912. Exatamente. Até uma vez ele encomendou, o Zé Thier me encomendou um amigo meu que trouxesse pra ele um par de sapatilhas. Eu achei estranho, né? Fui ver pra que era aquilo. Era pra dançar balé. Pois é. Agora que tá descontraindo, vamos ao assunto Lagoa do Fundão. A Lagoa de Formiga, todo mundo tem acompanhado, a gente vê também nas redes sociais, mas não precisa nem entrar em Facebook, Instagram, é só ir lá. A lagoa tá morrendo. E algumas pessoas eu acompanho em redes sociais, algumas pessoas têm até, claro, que culpa os órgãos públicos, acusam os órgãos públicos, às vezes esquece que a própria população também ajuda muito a degradar esse patrimônio natural. E culpam também os clubes. Você, como diretor do Country Club, você acha que nessa revitalização da lagoa, que ainda não foi possível nem iniciar, já tentaram começar com Furnas, mas colocaram um barquinho lá tirando algo. Você acha que os clubes também têm responsabilidade nisso? Vamos por etapa. Primeiro, eu quero deixar bem claro e registrado que a lagoa não pertence a nenhuma casa que ali existe, sim, a nenhum clube que ali existe. A lagoa ela é um patrimônio da República e cujo responsável maior é o município onde ela está localizada. Então a lagoa não é de nenhum clube e de nenhuma casa residencial que ali está. Ela é um lago natural e que o responsável é tão somente o município de Formiga. Agora, o acontecimento daquilo que está hoje, aquela situação degradável, eu não sou biólogo, eu não entendo nada da área de meio ambiente. O que eu falar aqui com relação a meio ambiente, se eu estiver errado, me perdoem, porque não é do meu conhecimento, eu me atrever a entrar nesse assunto. A questão da lagoa estar assim hoje, eu acredito que é por várias razões. Primeiro, não se teve um cuidado especial com as nascentes dos córregos que estão acima dela, que alimenta essa lagoa. O problema não é só central da lagoa, né? Não é só central. Ali eu lembro que eu andava muito lá atrás da Lagoa do Fundão, tinha ali uns córregos que corriam de forma abundante, com muita água, e entrava na lagoa, abastecia a lagoa. Hoje, esse córrego não existe mais. Por quê? Falta de cuidado, falta de zelo com as nascentes. O córrego secou. Então, a lagoa perdeu esse viés aí, né? Esse córrego, abastecimento. O abastecimento de forma natural. Não existe mais. Isso causa uma oxigenação, eu acredito que sim. Exatamente. Outro problema que eu quero pontuar é a questão do bairro ali atrás da lagoa. Aquele bairro, eu era criança, ele já existia, né? E olha que eu já estou com 58 anos e nunca recebeu, por parte do poder público, investimento. O bairro Andorinhas nunca recebeu investimentos para que evitasse o soreamento da lagoa. Nunca. Agora que a Prefeitura Municipal, através do governo Eugênio Vilela, que está fazendo uma captação de esgoto, que lá, para você ter uma ideia, as pessoas que não sabem, lá existem casas residenciais com fossa seca até hoje. Isso tudo vai para o lençol freático que contamina a lagoa. Então são várias irregularidades que fizeram com que a lagoa chegasse no ponto que chegou. Agora, eu penso que esse trabalho de revitalização da lagoa, de recuperação da lagoa, ele consiste num trabalho, sim, de envolvimento de pessoas técnicas, capazes e profissionais da área para sentar e ver o que realmente, como fazer. Me parece que, segundo eu vi em matéria de jornal, que o prefeito Eugênio Vilela tem ido a Brasília, no Ministério das Cidades, no Meio Ambiente, me parece, conseguir verbas para que isso aconteça. Poderia ser feita também uma participação pública-privada junto com os clubes, o comércio de Formiga, afinal de contas é um patrimônio natural nosso. Então, ali na Lagoa do Fundão, né, a chamada Lagoa, ela tem duas participações de clubes. Um que é popular, que é a chamada Praia Popular. A outra que é o Country Club. Não estou defendendo o Country Club por ser diretor do Country, mas como os ex-presidentes, todos são pessoas de conduta ilibada, eles são responsáveis, pessoas competentes,
e começaram a ver o problema, na parte que é reservada ao country, nunca houve nenhuma desistência de tentar recuperar a lagoa. Ali é feito todo um trabalho onde os associados frequentam. Limpeza, essa alga que apareceu lá agora... E ali não representa nem 10% do tamanho da lagoa também, nem, né? 10%. Até porque o country, nós administramos um dinheiro que não é nosso, ele é do associado. Nós não podemos pegar dinheiro do associado e gastar com a recuperação da lagoa. Porque a lagoa ela não é do clube. O clube está ali por uma questão de divisão, né, dos fundadores que na época falaram, vamos montar aqui, o senhor Camarão doou o terreno na época, há 80 e tantos anos atrás, e então assim, o clube eu vejo que não tem nenhuma responsabilidade em si em gastar o dinheiro do associado com a lagoa. Isso não é pertinente ao country. Até não podemos fazer isso. Nós seríamos responsabilizados se fizéssemos isso. A gente faz naquele pedaço que a gente usa, que o associado usa. Mesmo assim, não estamos contendo o que está acontecendo. A gente faz, mas mesmo assim o problema persiste. Agora, eu penso que deveria ter um envolvimento maior da sociedade como um todo. Tem um grupo liderado pelo Netinho Portela que tem feito um trabalho bacana em prol da lagoa. Quero até registrar aqui o Netinho e seus amigos, que o Netinho tem uma postura até bacana. Ao invés de criticar, ele foi para a ação. Porque hoje é mais fácil criticar do que agir, né? Principalmente com as redes sociais, né? Mais fácil. Exatamente. A rede social, na verdade, a gente respeita a opinião de cada um, mas ali é onde a pessoa externa, né? Através dos dedos, os seus desabafos, às vezes sem fundamentos. Sem fundamentos, uns desabafos infundados, eu acredito. Muitos têm razão, mas eu praticamente, quando eu vejo tanta baboseira escrita que não dá nem para compartilhar com isso. Mas enfim, tem pessoas jovens, como o Netinho e seus amigos e outros mais. Doutor Emboaba é um lutador por aquele bem lá, né? O próprio country sempre se dispõe. O próprio country se dispõe, toda vez que tem que fazer alguma coisa na área que nos é reservada, a gente faz, a gente pega caminhão, tira as algas e limpa, paga pessoas para fazer esse trabalho, mas nós não podemos pegar o dinheiro do associado e gastar com a lagoa. Isso não podemos fazer isso, nós seríamos responsabilizados, né? Isso tem uma coisa que a gente tem lá, é uma responsabilidade muito grande com o dinheiro que é do associado. Ali não é só uma questão de administração pública, por exemplo, de ex-prefeitos que não cuidaram, ou responsabilizar o atual prefeito pela limpeza. Tem que se fazer um trabalho ambiental, como citado por você, desde a cabeceira, desde as veias que levam água para aquela lagoa. Sim. Lógico que a limpeza é essencial, tem que se fazer a limpeza da própria lagoa, mas só limpar não adianta. Sim, não estou saindo em defesa do Eugênio Vilela, que é o prefeito municipal, mas o Eugênio, ele caiu no colo dele esse abacaxi, né? É um problema que veio sendo criado desde muitos anos. E só não vê quem não quer, quem acompanha, os sócios do country, os frequentadores da praia popular, as pessoas, os pescadores que ali vão, sabem que esse problema ele é decorrente de diversas irregularidades ambientais que aconteceram com o tempo. E as gestões municipais anteriores não fizeram os devidos investimentos que deveriam ter sido feitos no bairro Andorinhas. Talvez, se tivesse sido feito calçamentos, o escoamento do esgoto, as redes de esgoto, saneamento, a coleta de águas pluviais de forma adequada. Coisa que o prefeito Eugênio Vilela começou a fazer agora. E há 100 anos ninguém fez. Exatamente. Então, assim, o crédito é dado a quem merece. A gente não pode também só bater. A gente tem que dar o crédito a quem merece. Não quero ser, estou sendo imparcial, mas eu vejo dessa forma. Eu acho que há de se ressaltar essa intenção dele, essa boa intenção do prefeito atual, de fazer já
essa coleta do esgoto, né, que é a rede de esgoto, coisa uma estação de tratamento. Estação de tratamento, coisa que não foi feita assim. Um ponto de elevação, né? Exatamente, através de ponto de elevação. Porque o bairro lá, o bairro das Andorinhas, ele não permite um escoamento de esgoto de forma natural, né, por queda. Então tem que se gastar com as estações. Vamos os antigos dizer, por NIV. Por NIV, exatamente. Então tem que fazer as estações de elevação. Mas tem pessoas envolvidas na recuperação da lagoa, porque é um bem natural que nós não podemos perder de forma alguma. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir resolver esse problema, se Deus quiser, tenho certeza. Helder Fernandes. Prosseguindo com direto ao assunto, vamos falar agora de CONCEP, Conselho de Segurança Pública de Formiga. Esse CONCEP foi fundado quando, por quem e qual o intuito desse conselho? Bom, quando eu não sei te responder precisamente, porque é uma data que eu, sinceramente, eu não estou lá desde a criação, desde a fundação desse conselho. Esse conselho foi fundado por pessoas, diversas pessoas que participam ativamente na comunidade formiguense, por pessoas que gostam de estar ajudando, né? Não sei quem foi o fundador, eu sei que quando eu fui para o CONCEP, eu fui convidado pelo Dr. Wilson Figueira, meu ex-professor de francês no Colégio Polivalente, e ele me convidou para que eu fizesse parte, e eu aceitei porque gosto muito do Dr. Wilson, uma pessoa, meu amigo, meu cliente lá do meu escritório, enfim, eu falei assim, ele me pediu para que eu ajudasse, né, na composição lá dos membros, mas o CONCEP, ele não é formado só por cidadãos. Na verdade, ele tem um representante de cada entidade. Tem um representante da Prefeitura Municipal, tem um representante do Corpo de Bombeiros, tem um representante da Polícia Civil, tem um representante da Polícia Militar, enfim, tem um representante do Centro Universitário, né, do Unifor. Ele é composto de representantes das sociedades organizadas, né, as associações organizadas, as entidades organizadas, legalmente organizadas. Para quê? Para que seja tomada decisões de forma democrática. Tudo isso em prol da segurança pública do município de Formiga. Inclusive, a gente deve destacar um projeto muito bacana que está sendo viabilizado pela ACIF-CDL. O idealizador foi parece que o vereador Cabo Cunha, que em conjunto com a CIF-CDL, na época da gestão do Gustavo Tatagiba, eles começaram a pensar num projeto do Olho Vivo, né? E já foi disponibilizado... Que é o monitoramento de câmeras monitoramento de câmeras da cidade. Exatamente. Esse dinheiro foi viabilizado da Câmara Municipal para a Prefeitura, que obviamente vai passar para quem? Para o CONCEP, que é um órgão que tem seu CNPJ e tem as atribuições legais para administrar esse projeto do Olho Vivo, que a Polícia Militar de Formiga, aliás, já reservou uma sala para que todos os equipamentos sejam instalados e logo já começar esse trabalho aí de segurança pública, né? Esse trabalho de vigilância da nossa cidade. Essa vigilância não seria só da Polícia Militar, também Corpo de Bombeiros e tudo mais. Ele dá uma assistência a esses órgãos de segurança pública. Sim, o Corpo de Bombeiro é muito atuante. Na verdade, o CONCEP, ele é uma entidade que envolve as outras entidades, né? Sim. São entidades... para centralizar tudo. Exatamente. São entidades que se agruparam através de seus representantes para cuidar da segurança pública de Formiga, que hoje a segurança pública é uma questão nacional, não é só de Formiga, né, esse problema. E tem pessoas comuns também, assim como eu e outras pessoas que participam ativamente, moradores de bairro e pessoas comerciantes, não são especificamente só presidentes de associação, presidente de bairro, não. Tem pessoas comuns, de modo geral. Engloba a sociedade. Da sociedade geral, exatamente. Flaviano. Valtinho, direto ao assunto. Vamos. Você foi convidado pelo prefeito, o atual prefeito municipal, Eugênio Vilela, para assumir a Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas a partir do dia 1º de março de 2018. E você pediu exoneração no dia 28
de setembro de 2018. Nessa época, até alguns jornais da cidade publicaram que começava a dança das cadeiras na Prefeitura Municipal de Formiga. Você abriu a porteira, só que depois teve o Alex Arouca saiu de uma secretaria, foi para outra, até chegar o presente momento, que eu particularmente concordo com o prefeito Eugênio Vilela, precisa tirar sim e economizar, porque nós 99% dos municípios de Minas estão passando por necessidade, estão tendo os mesmos problemas que Formiga, como buraco na rua, falta disso, falta daquilo. Não é possível que todos os prefeitos que foram eleitos nesse período são ruins, é porque está faltando dinheiro mesmo. Mas a sua visão hoje geral, você esteve dentro da prefeitura e acompanha agora de fora, e como amigo pessoal do Eugênio também acompanha essa administração, sua visão geral da administração Eugênio Vilela. Quero destacar o seguinte. Primeiro, é bom que se pense, política é uma coisa assim, que é uma arte que você tem que ter muita sabedoria para entender a questão política. Ora ela está indo para um lado, ora ela vai para o outro. Enfim, o que é a política? É o pensamento comum, que geralmente estamos no Estado democrático, né, de direito, onde as pessoas têm o seu direito de manifestar-se livremente de todas as ações dos dirigentes dos municípios, que é o prefeito. Diga de passagem que nós, formiguenses, assistimos uma administração um pouco conturbada, anterior ao Eugênio Vilela, e acreditaram muito na pessoa do Eugênio, que eu também acredito até hoje, só que é bom destacar o seguinte: nós elegemos um prefeito e não um milagreiro, né? Não se faz milagres em frente, da noite para o dia. Da noite para o dia. É um trabalho de formiguinha, vamos dizer assim. Eu estive secretário municipal de administração e vi uma coisa que hoje é notório, assim como é na Santa Casa, também hoje é grave a questão financeira. Não se faz obra sem dinheiro. Nenhum cidadão formiguense ou do país constrói uma casa sem dinheiro. Sem dinheiro você não constrói uma residência para você morar. Isso é óbvio. Não faz um remendo numa parede. Não faz um remendo, tem que ter dinheiro. Então, questão principal, dinheiro. Por que isso? Através de um decreto do governo anterior, governo estadual anterior, antes funcionava assim: os repasses que eram direto para o município, eles, quando você pagava o seu IPVA, vamos tomar por base o IPVA, quando você pagava o seu IPVA lá no banco, seja ele qual for a instituição financeira, automaticamente aquele dinheiro já era partilhado com o município, já caía no caixa da prefeitura municipal, né? Com o decreto do governo anterior, do Pimentel, do Fernando Pimentel, ele passou a reter esses valores que eram destinados ao governo. Com isso, o que aconteceu? Uma profunda crise financeira nos municípios. Passa dos 25 milhões. Nos municípios, né? Parece que Divinópolis hoje passa de 100 milhões. Então, assim, todos os municípios mineiros estão passando por essa crise. Então, assim, fica difícil fazer uma gestão com abundância, né? E não é fácil. Eu falo como secretário de administração. Eu vi isso de perto. A falta de dinheiro, ela é assim, algo assim marcante. Não tem como fazer nada sem dinheiro. Agora, milagre, não quero defender ninguém, mas é impossível. Eu vou falar uma opinião pessoal antes, só para deixar um detalhe aqui, é o seguinte: eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho, tá? Porque se já está difícil sem o governo do estado fazer os repasses de direito do município, imaginem se não tivéssemos um prefeito com experiência em administração e em política pública. Poderia estar pior, hein? Porque hoje nós não temos problema na educação e na saúde, imagina. Poderia estar pior, com certeza. Sai até palavrão se continuar o assunto. Helder Fernandes. Valtinho Contador, direto ao assunto por Helder Fernandes. Segura, Valtinho. Mas você acha que a instalação de uma placa no cartão postal de Formiga, falando quanto que o governo do estado está devendo para o município,
é uma saída para... Pode se tornar uma manifestação? É uma desculpa para a atual situação do município? Bom, cada gestor... opinião pessoal sua, sim, fugindo de tudo que foi falado antes. Sim. Opinião pessoal do Valtinho Contador. Cada gestor tem lá suas próprias ações, seus próprios comportamentos, e enfim. E por essas ações e comportamentos pessoais, esse gestor, vamos dizer, sendo prefeito, ele é julgado. Aí que entra a famosa política, né? Ele é julgado pelas suas ações, pelo seu comportamento, pelas suas atitudes. Às vezes um prefeito ele é condenado não por questão de improbidade administrativa, condenado pelo povo, vamos dizer assim. Ele é condenado... Foi um mau prefeito sem dever. Exatamente. Não, por exemplo, outro dia eu fui visitar um amigo meu no norte de Minas. O prefeito lá, ele é um empresário, ele é um excelente prefeito, um excelente gestor, mas as pessoas reconhecem essa condição dele, mas ele é extremamente fechado, mas é um perfil, isso é perfil. Mas as pessoas entendem que ele é assim, e sabem que ele é um bom prefeito, que ele é probo, ele é um homem de probidade, ele é um homem honesto, ele é inteligente, enfim. Então, assim, aí que é a questão da política. Agora, a questão de colocar ali, num cartão postal, na chegada ali, que é o terminal rodoviário, essa placa informando, eu acredito que foi justamente para uma saída que o Eugênio Vilela encontrou através dos seus assessores, de mostrar para as pessoas, olha, não estamos fazendo porque não tem dinheiro. Agora, assim, é uma questão assim, um ponto, ele está tentando buscar um ponto de equilíbrio, né, para mostrar, olha, não tem como fazer, o governo está me devendo, não tem como construir, é o que eu te falei, elegemos um prefeito, não um milagreiro. Agora, cabe ao gestor, estou falando como cidadão, não como ex-secretário, cabe ao gestor buscar medidas possíveis que não seja só também viver do dinheiro É o famoso fazer com o que tem. Agora, diga-se de passagem uma coisa que as pessoas precisam saber. Hoje, a máquina administrativa municipal, ela tem muitos servidores. E Formiga é uma cidade que são poucos os municípios que os servidores ainda recebem em dia. E o dinheiro que vem, eu falo agora na condição de ex-secretário, o dinheiro que vem é a conta de cuidar da saúde e cuidar da folha de pagamento. E, sinceramente, o abacaxi caiu na mão do Eugênio. Entrou na hora errada, no lugar errado, né? Está no lugar errado. Bom, como eu sempre digo, o programa Direto ao Assunto, 1 hora é muito pouco. A gente ainda tinha que falar de Acif CDL, histórias do Valtinho, mas queria agradecer a presença do Valtercides Montijo, Valtinho Contador, e uma frase que ele me disse quando eu liguei no telefone, ele até mandou ela no e-mail, né? Estou sempre à disposição para colaborar com o crescimento efetivo de nossa comunidade. Valtinho, em nome da 93 do programa Direto ao Assunto, muito obrigado pela sua presença. Sou eu que agradeço, muito obrigado por estar aqui e quando puder e eu puder colaborar com qualquer coisa para crescer a minha cidade, a qual eu tenho um orgulho, né, de falar que sou formiguense. Aqui eu ganho o meu sustento, a minha esposa ganha o sustento dela, meus filhos estão crescendo aqui, são naturais daqui. E o que eu posso fazer para colaborar, claro, estarei sempre à disposição, de pé, não tenho medo do desafio. Muitas às vezes me criticam que eu mexo com muita coisa, mas eu mexo não por mim, mexo pelos outros, eu faço para os outros. Eu tenho isso em mim, eu acho que eu vim para servir o outro, eu não vim para olhar só para o meu umbigo, enfim, eu reconheço que os cidadãos que têm esse espírito de servidão, ele tem que estar na frente das questões coletivos, porque senão a cidade não vai, não é verdade? Verdade. Estou sempre à disposição, muito obrigado pelo convite, obrigado a todos os meus amigos que estão ouvindo, né, o programa, ficaram sabendo que eu estaria aqui com vocês, e eu quero agradecer, que Deus abençoe a todos nós, abençoe a nossa cidade, abençoe as nossas famílias, enfim, a todos também que estão ouvindo o programa de vocês, que é muito conceituado, e quero parabenizar vocês. Vocês estão de parabéns, viu, Helder? Você, Flaviano, Maurício, a sua equipe, Flaviano, por esse programa que é esclarecedor, ele é democrático, porque aqui vem pessoas de todos os segmentos da sociedade.
muito bacana a iniciativa de vocês. Muito obrigado a todos. Obrigado, Valtinho. Helder Fernandes, final de mais um Direto ao Assunto. Flaviano Costa, lembrando mais uma vez, ficaram vários assuntos que a gente queria abordar aqui. O A gente marca outro, ainda tem que falar do Clube do Fusca. Clube do Fusca, Vila Esporte Clube. Liga Amadora. Mas iremos em frente e não faltará uma oportunidade de você estar presente com a gente. O Vila, principalmente, é um time que eu não frequento lá. Com o Vila, tudo pelo Vila. Aí, ó, com o Vila, tudo pelo Vila. E viva o Vila e não incha, não. A gente está trazendo sempre aqui os convidados, principalmente agora 2019, Flaviano, e no sábado a gente já anuncia o próximo. Sábado que vem é sábado de carnaval, a gente vai ter um programa especial trazendo uma pessoa que gosta de carnaval. Conhece carnaval. Já sei quem é. Então gostaria... Posso antecipar? Pode sim. Fernando da Galera. Fernando José de Castro contando os casos do Fernandinho da Galera. Fernandinho Facatrua. E seus carnavais. A gente vai estar trazendo aí os temas de carnavais que fizeram sucesso na época lá e... O Fernandinho vai estar trazendo pra gente aqui, você que vai estar curtindo o seu carnaval, ouvindo a programação da 93. Tenham todos um ótimo final de semana, meu tempo já acabou. Flaviano, obrigado mais uma vez. Obrigado, Maurício Helder. Rezende, direto ao assunto no próximo sábado a partir das 9 da manhã.